Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é Arnaldo Vergueiro, eu falo aqui do Rio de Janeiro, tenho 56 anos e eu quero ter uma conversa muito séria com todos vocês, uma vez que os últimos acontecimentos nos deixam numa situação muito complexa, muito precária em relação ao cenário político, uma vez que estão acabando com o nosso país. Chegou o momento em que nós, pessoas de bem, precisamos nos levantarmos e fazer alguma coisa. Não dá mais para nós dependermos de A, B ou C, não dá mais para nós pegarmos, olharmos o país e jogarmos toda essa responsabilidade nas costas de um salvador da pátria. Esse cara não existe, gente. Não existe. Ou nós, pessoas de bem, vamos ter que fazer alguma coisa, ou nós vamos perder o pouco que ainda temos. Se vocês observaram bem, eu falei em pessoas de bem. Eu não falei de direita nem de esquerda. Pelo amor de Deus, gente, só não vem falar em extremismo. Extremismo não tem condição. É inviável você conversar com uma pessoa que tem o pensamento ou posicionamento extremo, porque essa pessoa ela já tem a mente voltada para te agredir. E eu não consigo ver uma solução que não seja por meio do diálogo. E só consegue dialogar quem quer dialogar. Você precisa querer. Você não pode chegar numa conversa e já cruzar os braços, que você já deixou bem claro, você já está fechado para qualquer tipo de negociação. Então, eu venho aqui propor que as pessoas sigam, compartilhem, analisem, conversem. Isso aqui é um canal, é um espaço de amigos. Nós somos amigos. Nós temos uma mesma causa. Nós temos um mesmo interesse. A diferença entre o bem e o mal é que o bem, ele, de forma isolada, ele mantém os conceitos dele. O mal não. O mal, ele se une por propósitos. Eu vou me juntar com outra pessoa do mal porque eu tenho o propósito de destruir uma terceira pessoa. Aqui não. Aqui é um espaço para que as pessoas possam conversar, buscar soluções. Estamos falando aqui do último bastião. O último bastião é o último baluarte. Gente, é o último portal. Eu não quero aqui discussão sobre Lula, Bolsonaro. Não, não é isso. É, gente, vamos sentar e conversar. Nós precisamos dialogar. E a propósito, não sou candidato a absolutamente nada. Quero deixar isso bem claro nesse momento. E não sou por um simples motivo, porque se eu consigo, com a ajuda daqueles que concordem e sonhem com um país melhor, assim como eu sonho, eu chegaria em Brasília, eu chegaria em qualquer que seja o parlamento e eu não iria conseguir fazer absolutamente nada, porque eu seria minoria. Eu não posso chegar lá sozinho. Eu tenho que chegar com as pessoas que pensem da mesma forma. Cara, eu moro no Rio de Janeiro. As pessoas não têm ideia de quem está fora do Rio de Janeiro. As pessoas não têm ideia do que é um Flamengo e Vasco. As pessoas saem de casa, o pessoal que é envolvido com torcida organizada, e não sabe se volta. Exatamente igual a esse extremismo político de direita e esquerda, que, na minha maneira de enxergar, não passa de uma cortina de fumaça. Sabe por quê? Porque no governo Lula, ali de 2000, primeiro governo de 2003 a 2010, quem mandava era o Centrão. O Lula saiu, entrou a Dilma, o Centrão continuou mandando. Saiu a Dilma, entrou o Temer, ajudado pelo Centrão, ficou 2 anos, saiu, o Bolsonaro entrou, começou a querer trabalhar, também não deixaram, teve que se fechar com o Centrão e o Lula fez a mesma coisa. Então, não importa quem está lá como chefia do executivo. Esse cara é um fantoche. Vocês estão vendo aí a intervenção do judiciário. O que o judiciário está fazendo com o nosso país? Eu tenho formação em ciências jurídicas. Eu estou vendo uma série de atrocidades que, para quem estudou um pouquinho
de direito constitucional como eu estudei, eu digo, meu Deus do céu, está tudo distorcido. E o que pode ser feito para que isso seja corrigido? No atual cenário, nada. Não tem nada que nós podemos fazer. E para quem conhece um pouco de direito administrativo / administração pública, nós sabemos que, dos três poderes, o legislativo é a casa que determina tudo por meio de leis. É a casa que determina como o judiciário vai observar. É a casa que determina o que o executivo pode fazer. E é a casa, que é o nosso Congresso Nacional, que hoje foi tomada de assalto por pessoas que, no mínimo, não nos representam. Eu não quero aqui levantar teses de problemas. Cara, de problemas nós já temos muita coisa. Nós precisamos nos reunir, catar os cacos que ainda existem e pensar em fazer alguma coisa pelos nossos netos. Não dá mais. Ou alguma coisa precisa ser feita ou nós vamos perder o nosso país. Eu não tenho dúvidas que no nosso país inteiro não existam pessoas que pensem exatamente igual a mim, independentemente da pessoa ser de esquerda ou ser de direita ou ser de centro. Gente, chega de problemas. Vamos buscar as soluções. E a solução é que nós consigamos retomar o nosso país por meio de um posicionamento sério, responsável por parte de entidades de classe, de sindicatos. Gente, vamos parar com esse negócio de promover político pronto. Esse político pronto, ele já está corrompido pelo sistema. Esse cara, ele já tem acordos com A, B e C e ele já está fechado com interesses. Eu consigo observar nesse exato momento que o parlamento, hoje, só tem briga, agressão, violência. Você vê candidato agredindo fisicamente o outro candidato. As pessoas não têm mais respeito e falta um pouco de dignidade nas pessoas, inclusive na hora de se manifestar. Manifestação, gente, é legal, a pessoa tem que se manifestar. Mas também tem uma coisa que eu acho, no mínimo, absurda, que é o quê? A ideia do o extremista vai fazer uma manifestação, aí vai o extremista de esquerda fazer uma manifestação. Aí eu posso fazer uma pergunta? Para que o extremista de direita vai lá? Para brigar? É esse o interesse? As pessoas hoje, todos, andam armados com seus respectivos celulares. Hoje em dia, é mais fácil uma pessoa pensar em agredir a outra e depois ela saca um celular para filmar a situação, para justificar uma briga. Gente, muito melhor do que ganhar uma ação judicial quando você é réu, muito melhor do que isso é que essa ação não exista. As pessoas estão partindo para o extremo de forma muito contundente, mesmo antes de buscar o diálogo. A economia do país está dilacerada. A felicidade que nós temos hoje, demonstrada na internet, é uma farsa. Se nós tivéssemos hoje 10% da felicidade que nós demonstramos na internet, nosso país seria outro. Eu não consigo imaginar como as pessoas que têm o poder de fala e o poder de decisão conseguem botar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo do número de miseráveis que nós temos nesse país, o número de pessoas passando fome e, o que é pior, sem nós podermos fazer absolutamente nada. Eu até peço desculpas por essa minha indignação, uma vez que eu cheguei no meu limite. Eu acho que nós precisamos conversar, precisamos deixar essas picuinhas de lado, porque se nós pegarmos o entendimento e o conhecimento dos extremistas, eles não passam
de uma pequena camada. E nós todos ficamos no meio, seja de extrema, entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. O cara que é de centro, centro-direita, centro-esquerda, ou de esquerda ou de direita, nós ficamos ali imprensados por esses extremistas. E não adianta pensarmos num salvador da pátria. Por quê? Porque esse salvador da pátria não vai conseguir trabalhar sozinho. Meus irmãos, está muito complicado. Eu sou de um tempo onde nós sentávamos para almoçar, jantar na mesa. É uma coisa que eu trato desde a década... Eu sou do finalzinho da década de 60. Então, na década de 70, eu posso falar sobre isso, a família começou a ser atingida pela tecnologia. O que aconteceu? Com a evolução dos tempos, a família foi se desenvolvendo, desenvolvendo, e hoje nós somos solitários ao lado dos nossos familiares. Hoje em dia, eu estou sentado do lado de um familiar e eu falo com ele, pelo celular. Isso aqui aproxima os distantes e distancia os próximos. Hoje você vai mandar uma mensagem para um familiar dentro de casa, se você falar com ele, ele não te atende. E isso se tornou massa de manobra para quem utiliza uma narrativa que quer destruir a família. Hoje em dia, as pessoas não sentam mais para conversar. Hoje em dia, ninguém estuda nada e todo mundo sabe tudo. Todo mundo já tem uma opinião formada sobre um determinado assunto. Qualquer dúvida, eu boto no Google, olho, se eu concordar, eu vou e falo aquilo. Hoje, todo mundo recorre ao Google, de certa forma, às inteligências artificiais, só que tem uma coisa, o que pulsa é coração, gente. Na hora que o teu amigo, que o teu parente, que o teu sangue precisar de você, você não vai conseguir ajudá-lo, ou você não vai conseguir ter ajuda por WhatsApp. Você não socorre ninguém por meio de inteligência artificial. Nós somos humanos. Nós estamos precisando voltar a ter uma coisa chamada humanidade. Os veículos de massa, que hoje não são mais só a televisão, hoje a internet, no linguajar jurídico, existe uma expressão que diz que a lei reina, mas a jurisprudência impera. No mundo cibernético, né, ou no mundo tecnológico, eu digo que hoje a televisão reina, mas a internet impera. Hoje, quando você quer saber sobre alguma coisa, você procura na internet e ela tem para te responder. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: será que essa resposta está certa? Será que isso aí não é manipulado para você agir de alguma forma voltada ao interesse de alguém? Será que você não está sendo guiado por um caminho que não é exatamente aquilo que você deveria seguir? Nós precisamos observar o que as pessoas estão falando para a gente. A grande maioria não tem conhecimento dessa manipulação que é feita por conta desse linguajar técnico, tendencioso, mascarado e maldoso. E aí, gente, baseado nessa narrativa completamente distorcida, começam a aparecer os supostos salvadores da pátria. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Hoje, no atual cenário, nós temos algumas pessoas, sim, com um profundo interesse em ajudar, mas essas pessoas não vão conseguir fazer nada sozinhas. Elas estão lá e elas não conseguem, porque tem toda uma narrativa contrária em relação aos interesses. Nós paramos para observar o que é o cenário político hoje. Ele é um nojo. A política hoje, o cara que está lá no Legislativo, seja pela Câmara ou seja pelo Senado, ele está ali preocupado com o povo ou com o Estado. E ele deveria fazer o quê nesse exato momento?
se preocupar com projetos de leis, ele deveria se preocupar com uma coisa que o Brasil ainda precisa muito: saneamento básico, educação, segurança pública, saúde. E, no entanto, eles fazem o quê? Eles estão brigando por emendas constitucionais. Eles estão brigando por orçamentos. Um cara que, ao invés de fazer o trabalho dele, que é evoluir a nação, evoluir a sociedade, ele está preocupado com quanto ele vai receber a respeito disso. Vocês querem um detalhe muito simples? Como é que foi a votação da aprovação do fundo eleitoral? Como é que foi essa votação? Muita gente não votou igual, independentemente de ser de extrema esquerda ou de extrema direita? E aí, como é que fica isso? Então, ali, as pessoas estavam movidas não por causas, mas por interesses. Eu quero saber o quanto vai sobrar para eu indicar para onde eu quiser. Uma coisa que eu acho um absurdo: no momento em que o legislativo, por meio de emenda, ele destina um determinado valor para um determinado lugar, ele está fazendo a função do executivo. Só que ele faz isso sem um processo licitatório, ele faz isso sem uma administração séria, correta e equilibrada. Resumindo, ele manda o dinheiro para exatamente onde ele quiser. E isso não é dito. A tal da informação maquiada que eu falei lá atrás, daquilo que é passado para a gente, não fala sobre isso. Ninguém fala, pega aí um caso ou outro. O deputado, o senador fulano de tal destinou tanto para tal lugar. Olha aqui a irregularidade. E, normalmente, quando isso acontece por meio do quê? Dos extremistas que, ao invés de juridicamente embargarem essas coisas, não, eles só ficam jogando pedras uns nos outros. Vamos parar de jogar pedras. Vamos sentar para conversar, gente. Cara, daqui a pouco, se uma pessoa na rua tiver caída, doente, passando mal, antes de socorrer essa pessoa, os extremistas vão perguntar: você é Lula ou Bolsonaro? Não, aquilo ali é um ser humano. E essa narrativa está destruindo a sociedade. Se você é um cara de esquerda, eu não vou falar com você, um extremista. Que isso? As pessoas não estão mais conversando. Nós estamos agindo exatamente como eles querem. Nós viramos massa de manobra de uma minoria que quer apenas distorcer as coisas para os interesses próprios e continuar manipulando os menos favorecidos, que somos nós. Então, gente, eu peço até desculpas por eu estar me exaltando por conta de tanta indignação que eu estou passando, por conta de ver o que eu estou vendo. Por isso, eu quero que você entenda que o último bastião é a casa de todos nós. É onde nós teremos voz, nós teremos diálogo. Não é porque você gosta de uma determinada bebida e eu não gosto que eu vou te tratar com diferença. Basta eu não beber aquilo. E aí, o que eu quero que as pessoas entendam? Que aqui é a casa dos indignados com esta situação. Aqui é a trincheira que nós estamos nos refugiando ali por conta de uma guerra que não é nossa. Na verdade, gente, esses grupos entram em divergências e quem paga o pato somos nós. Isso aqui virou uma guerra, gente. E, a grosso modo, uma guerra é definida da seguinte forma: duas pessoas têm um litígio e um grupo absurdo de pessoas brigam entre si porque duas pessoas se desentenderam. Eu sou o líder de um grupo, o outro é líder de um outro grupo. Só que na hora da briga, eu não estou lá. Os extremistas que estão em posicionamentos favoráveis estão cagando e andando para a gente. Então, aqui as pessoas terão voz. Eu gostaria de convocar mais uma vez as pessoas que têm responsabilidade, as pessoas que têm vontade de ter um mundo melhor. Volto a dizer, não sou candidato a absolutamente nada, até mesmo porque eu nada também poderia fazer com esse cenário que tem lá. Impossível. Esse canal, na minha
singela consciência e, por favor, sem o mínimo de presunção, mas eu percebo que, se não for a última, é uma das últimas trincheiras que nós teremos para nos refugiar e daqui possamos partir para alguma coisa. Mas, pelo amor de Deus, gente, por meio do diálogo, aqui é seu espaço. Curte, compartilha, indica, passa para alguém, manda para o teu amigo e manda para o teu inimigo também. Sabe por quê? Porque supostamente as pessoas só se entendem inimigas por uma questão de ideologia. Possivelmente, num bom bate-papo, a gente consiga chegar num acordo. E a propósito, gente, o mau acordo será sempre melhor do que uma boa briga. Muito obrigado a todos. Me desculpem pelo desabafo, mas hoje nós estamos iniciando esse trabalho e não vamos desistir. Nós vamos resistir. Aqui é a nossa trincheira. Se você também é uma pessoa de bem e está indignado com essa situação, vem para cá. Aqui é o nosso lugar. E a propósito, até o presente momento, a minha mensagem final para todos nós é: não reelejam ninguém, salvo raríssimas exceções. O nosso Congresso Nacional necessita ser mudado. Nós temos agora, em 2026, a oportunidade de mudar 100% da Câmara e 2/3 do Senado. 2/3 do Senado bem trabalhados, nós poderíamos, com muita facilidade, mudar muitas das atrocidades que estão sendo feitas na nossa casa. E aí, gente, depois dessa explanação aqui de um indignado, um cara que não aguenta mais essa situação, eu faço um convite. Se você também é um bastião da verdade, esse canal é seu. Vem para cá, vem, curte, compartilha, fala com os amigos. Tem um maluco aí que não pensa igual a gente, não, mas ele pensa parecido. Vamos montar uma comunidade onde nós possamos conversar, dialogar. Não esqueça que nós somos seres humanos. Antes de termos entendimento político, entendimento supostamente social, nós somos corações que batem, nós somos de carne e osso. Agradeço muito a todos vocês pela oportunidade, pela primeira oportunidade, pelo carinho. Até a próxima. Um beijo a todos.